não dá para sair do meio do futebol quem jogou, quem cresceu nesse meio, né, Odair? Prazer estar falando com vocês. Não dá, não tem condição de você sair fora do futebol, por quê? Porque esse foi um dom que Deus me deu, lapidei esse dom desde 1975 e estou até hoje no futebol. É óbvio que saí fora dos campos como atleta e fui para a Europa, especifiquei em ser treinador, estagiando lá na Europa, e depois voltei e comecei a ser técnico. Hoje eu sou técnico de futebol, né? Que beleza, vamos então começar a contar por etapas esta história do Odair no meio do futebol. Aquela época de 90, Odair, foi realmente a que projetou você para o meio do futebol? Com a decisão do título paulista, você vestindo a camisa do Novo Horizontino, decidindo o título na oportunidade com o Bragantino? Sim, ali praticamente nasceu não só o Odair, mas também os técnicos, né? Nelson Batista, Luxemburgo, que nessa final praticamente empolgou, porque foram 98 anos sem uma decisão caipira. E aí, você sabe que você chegar numa final com o Palmeiras é uma coisa, mas chegar com o Novo Horizontino, que é uma equipe pequena, é outra. Então ali em 90 praticamente abriu as portas para o mercado na capital. Porque aí o Tele Santana me viu jogando lá, o Falcão me viu jogando lá pelo Novo Horizontino e eu vim para o Palmeiras e também fui convocado para a Seleção Brasileira. Quer dizer que 90 para mim foi um ano que marcou, né? Pela final paulista, é óbvio, mas também pelo trabalho que nós fizemos dentro de campo. E você já citou aí, foi para o Palmeiras e participou da era Palmeiras-Parmalat, aquela era em que o Palmeiras conquistou tudo, né, Odair? Sim, essa era, acho que ficou marcado, né? Porque a era Parmalat no Palmeiras foi onde o time quebrou um jejum de 16 anos sem títulos. Então, com a chegada da Parmalat e a conquista, ficou tudo mais fácil. Então, praticamente 90 foi uma nova era em termos de Palmeiras. Agora falando daquele time, era fácil jogar no Palmeiras com o Luxemburgo comandando ou não? Olha, quando eu estava no Palmeiras, quem começou o nosso time de 93 foi o Tacílio Gonçalves, o Chapinha. Aí o Luxemburgo chegou na final e foi o campeão, né? Quem ficou com o título, o Luxemburgo. Mas quem montou a equipe de 93 foi o Tacílio Gonçalves. Então, é fácil por quê? Porque quando você tem um planejamento de trabalho, né? A Parmalat trouxe jogadores de fora e jogar com Edmundo, Evair, Edilson e demais fica muito fácil. Não que os demais não sejam, mas é que você une a qualidade com a técnica. Então, o que acontece? Título. E o Falcão que te convocou para a seleção, foi isso, Odair? Falcão, em 90 e 91, né? Copa América. Eu estava jogando pelo Novo Horizontino, mas meu passe era do Rio Branco de Americana. Eu sou o único atleta da divisão intermediária a ser convocado para uma seleção principal. Então, eu estava emprestado para o Novo Horizontino e depois o Palmeiras me trouxe para a capital. E aí o Falcão foi ver o Márcio Santos na final caipira e acabou me vendo naquela final. E aí eu estava de férias em Itaporanga e saiu a relação, todo mundo, a imprensa toda me ligando, parabéns, parabéns, poxa, mas não é 18 de abril, pô, não é meu aniversário, eu nem estava aí com a seleção, porque não fazia parte, né, porque você ter um nome cotado é uma coisa, mas você estava no Rio Branco de Americana, né, com o seu passe, emprestado para o Novo Horizontino, aí saiu uma convocação de uma seleção brasileira principal, e você está no meio, para mim foi um presente de Deus. E quais os jogos que você participou que te marcaram com a camisa da seleção, Odair? México e Bulgária, né, que eu fiz parte. E depois está entre os 22 relacionados para a Copa América. Na sua carreira, Odair, quantos clubes tiveram o prazer de tê-lo como atleta? Foram 13 equipes, né? E contando com a seleção brasileira. Você parou em que ano, Odair? Parei em 97 com 35 anos. E agora tentando atuar na condição de treinador de futebol, é isso? Sim, depois que eu encerrei a carreira lá em Montes Claros, né? Eu fui para a Europa, fiquei 1 ano e meio fazendo estágio no Bayer Leverkusen e na Roma, né? E também fui para o Arsenal, Manchester, conhecer o trabalho de base feito na França. E depois retornei ao Brasil, começando um trabalho no infantil do São Bento de Sorocaba, que eu moro lá. Aí outras equipes me contrataram, eu fui trabalhar com um polonês em Espírito Santo Pinhal, que era a antiga ginásio pinhalense. Depois vim para o Guaçuano, né, essa Série B, e depois comecei Guarani, estava com César Sampaio no Pelotas e Atlético de Sorocaba, e hoje eu estou observando atletas e sendo um olheiro para
os empresários, mas eu estou tentando voltar a campo depois desse período que a gente teve inativo, para a gente voltar a campo, que é onde eu gosto de ficar. Odair, nessa sua vitoriosa carreira como jogador de futebol, fez boas amizades? Você tem grandes amigos no meio do futebol? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil, né, de acesso, e eu agradeço a Deus, porque onde eu vou eu tenho conhecidos. E a turma fala, pô, Odair, não dá pra fazer aquele jogo de amigos do Odair final, porque não vai ter jogo de camisa pra colocar em tanto amigo dele. Então, eu marquei muito, sabe, muitas amizades, e no mundo todo, não é só no Brasil não, mas é no Brasil, no mundo todo, porque tem muitos amigos fora também jogando, e o futebol fez isso, né? Essa facilidade de nós termos, ir lá em Mogi mesmo. Eu tenho o Cacau, pô, que joga no Stuttgart, né? A gente fala sempre com ele, é um amor de pessoa, conviveu comigo na Alemanha quando eu estava lá, ajudei muito ele o período que estive lá, que ele estava começando, né, o trabalho lá, procurando time para se adaptar na Alemanha. Nós tivemos um trabalho muito bem feito e o Cacau começou ali. Que legal! E você, pelo jeito, indo aí para outros lugares deste mundo, fala além do português ou fora do Brasil o negócio é só trabalhar com gesto, Odair? Não, Splash Deutsch. Não, eu fiz um curso, sabe, o Bayer pagou um curso, né, para me fazer o estágio, para me saber alguma coisa lá, e fiz 6 meses de curso, deu para pegar um pouquinho do alemão, o inglês também a gente engana um pouquinho, mas é lógico que a gente sempre prevalece o português, né, eu gosto de falar o português, mas é lógico que a gente não morre de fome quando a gente vai fora, porque você tem que se adaptar, né, aonde você está, você se adapta ao local, e é óbvio que você vai conhecendo e a língua faz parte. Perfeito, Odair. Queria agradecer a sua atenção conosco e queria que você deixasse um recado para aquele atleta que está nos acompanhando e sonha em se tornar um jogador profissional, assim como você foi, que de repente precisa de uma palavra de quem realmente teve e tem experiência ali no meio do futebol. Olha, é um prazer estar falando com vocês, TV Fato, e é óbvio que os garotos que estão iniciando nunca desistam do seu sonho. Porque eu mesmo, com esse tamanho aqui, tenho 1,66. Me falaram que eu não ia ser jogador de futebol. Mas eu perseverei naquilo que eu acreditava em mim. E se Deus dá o dom, você lapida esse dom, não desista do teu sonho. Então, se você está hoje começando numa escolinha ou está num clube pequeno, não desista do teu sonho. Porque, como aconteceu comigo, de um garotinho que começou lá no São Bento de Sorocaba, chegar no topo, que é a seleção brasileira, você também tem capacidade para isso. Sucesso e que Deus possa te abençoar. Perfeito. E o Odair, se de repente você não percebeu quem que é o Odair, porque só no jeito simples de falar, aquele negócio todo, você não possa de repente lembrar quem que é o Odair. O Odair tem aquela vasta cabeleira, comparavam ele como o He-Man, tá de bonezinho hoje aí porque os cabelos caíram, né, Odair? Caíram aí, ó, pode ver, agora eu tô bem, caiu pro peito. Mas quem não lembra é complicado, né? A garotada mesmo, eu tava aqui agora no museu e a molecada não sabe, é difícil. Mas você acessa lá www.odairpatriarca.com, que um mogiano fez, né, o site, e aí você saberá um pouquinho, tem vídeos lá, é um bacana o site que o Luiz fez, então os meninos têm que acompanhar. Que beleza, olhando o campo aqui do Pacaembu, Odair, faz você lembrar muita coisa, lembrar que esteve lá, aquele negócio todo, isso é interessante quando você chega num campo, num estádio, principalmente como esse aqui, e ter essa oportunidade de olhar lá para baixo, passa um Haymaker assim na sua mente, não? Olha, eu vou falar para você, eu estava comentando com o Luiz na hora que nós estávamos chegando aqui, eu falei que uma das partidas que eu mais gostei de jogar aqui no Pacaembu foi Marília e Corinthians, foi 3-3 o jogo, e aí a gente olhando agora aqui, né, e vendo essa possibilidade, você fala assim, poxa, pensar que eu tive aqui, né, com 40 mil pessoas olhando aqui no Pacaembu e hoje retornando depois de muito tempo para dar uma entrevista. É óbvio que o filme sempre volta, né? E é gostoso a gente fazer parte dessa história do Pacaembu, porque queira ou não queira, nós estivemos aqui no tempo do campeonato, daquela torneio de início que tinha antigamente, era aqui no Pacaembu. Então é maravilhoso retornar e saber que a casa está maravilhosa. O Pacaembu está muito bem cuidado e a gente tem que dar parabéns a toda a Prefeitura de São Paulo por isso. Beleza, obrigado mais uma vez pela atenção, Odair, e estamos sempre à sua disposição, tá certo? Eu que agradeço a vocês, que Deus possa estar abençoando o trabalho de vocês e aquele abração para Mogi e região.